Bom, então nesse primeiro vídeo nós vamos ligar esse PIC, né? Então o PIC que eu tenho aqui é um 18F4550. O motivo pelo qual eu estou usando esse PIC é porque ele tem porta USB. Então, mais para frente eu vou querer fazer algumas experiências e tentar ligar via USB esse PIC aqui, né? Mas para a gente começar, a gente precisa primeiro ligar ele na protoboard, precisa alimentar ele. Então, nesse primeiro vídeo nós vamos fazer essa parte de alimentação. Em seguida, depois nós vamos ligar o PIC-Kit, que é um cabo de programação para o microcontrolador do tipo PIC. E aí nós vamos fazer o nosso primeiro programa, baixar o software da microchip, fazer o primeiro programa para poder piscar um LED. Fazendo isso, a gente sabe que está funcionando, é o primeiro passo a gente fazer. Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui nesse vídeo, então, eu vou mostrar para vocês como nós podemos ligar um PIC, um controlador do tipo PIC. Aqui no caso eu tenho esse modelo de PIC 18F4550 numa protoboard para que nós façamos testes, né? Então, a primeira coisa, obviamente, você precisa do controlador. A segunda coisa, você precisa de uma protoboard. Então aqui eu tenho uma protoboard, essa é um modelo mais antiguinho. Hoje em dia existem umas que só tem um lado aqui, né? Também pode ser. O ideal é ter pelo menos dois lados, porque aí você consegue trabalhar e colocar um pouco mais de periféricos, etc. Fora isso, você vai precisar também de uma fonte de alimentação. Então, essa fonte de alimentação aqui no caso, não precisa ser uma fonte de alimentação profissional para fazer teste. Então eu peguei um carregador de celular antigo, né? O importante só é que ele seja 5 volts. Uma outra opção, existem alguns cabos vendidos na internet em que você encaixa na porta USB do computador e você tem 5 volts. Aqui no caso eu peguei de um carregador mais antigo, que ele tinha um conector com outro formato. O importante só é que ele seja 5 volts. Okay? E aí eu instalei uma chavinha, né? Comprei uma chavinha e instalei aqui para a gente poder utilizar. Bom, fora isso, é importante ter algumas ferramentas, né? Então, uma das ferramentas é você ter um alicate pequenininho. Pode ser um alicate com corte ou só, o importante é que ele seja de bico, tá? Ou sem corte, mas o importante é que ele seja de bico. Uma pinça é bom porque às vezes tem algum lugar muito complicado de você acessar, então com o dedo. É importante ter um alicatinho de corte. Tá? Eu particularmente recomendo esses menorzinhos, né? Eu tenho esse daqui, que eu comprei na China, né? Mas existem outros modelos, né? A gente tem, por exemplo, esse aqui, ó. Também pode ser. Bom, fora isso, fora esses componentes que são os componentes básicos, né? E ferramentas básicas, a gente vai precisar também do seguinte, de um cristal. Esse cristal, o objetivo dele é gerar clock, ou seja, gerar um sequenciamento de pulsos para que o microcontrolador consiga executar as tarefas, como se fosse um metrônomo, né? Então, esse meu aqui é de 8 MHz, certo? Vai depender muito do microcontrolador que você utiliza. Então, aqui eu estou com o datasheet do microcontrolador. Se você colocar o modelo do microcontrolador na internet, você acha facilmente o datasheet dele. E aqui a gente tem de que ele suporta até 48 MHz de clock. Okay? Então 8 MHz está dentro da faixa. Precisamos de dois capacitores cerâmicos de filtro. Tá? Então esse aqui no caso é de 15 picofarads. De maneira geral são até 22 picofarads. Uma outra coisa também que eu gosto de fazer bastante nas protoboards é algum indicador dizendo que a alimentação está funcionando. Então, nós vamos precisar de um resistor. Eu peguei, nesse caso, um resistor de 1 kΩ. Poderia ser um resistor menor para o LED ficar mais brilhante, mas para não consumir muita potência da fonte, eu uso um de 1 kΩ e um LEDzinho, que pode ser de qualquer cor. Enfim, nós vamos colocar ele no cantinho para saber se a placa está alimentada ou não. Agora tendo todos esses materiais, então vamos iniciar. Vou deixar minhas ferramentas aqui para o lado. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ligar essa fonte aqui. Então,
Vou utilizar esses bornes aqui simplesmente para prender. Não vou ter a função de usar os bornes eletricamente, não. É só para segurar essa chavinha aqui para ficar mais fácil de utilizar. Bom, uma vez presa a sua fonte, é importante que você saiba qual que é o positivo e o negativo. Então, no meu caso, esse fio branco aqui é o positivo. Isso a gente consegue atestar usando um LED ou até mesmo um multímetro. Eu vou mostrar depois para vocês como é que a gente pode fazer para verificar isso utilizando um LED. É importante lembrar que nessa trilha aqui, nesse conjunto de furos aqui, ó, estão todos interligados, bem como aqui, estão todos interligados. Okay? Então aí com isso, a alimentação ela vai acabar sendo puxada para os elementos que estiverem aqui no meio, para os dispositivos que estiverem aqui no meio. Então o melhor é você utilizar esses trilhos aqui, ó, de alimentação, para poder distribuir alimentação para todo o teu circuito, tá? Então aqui eu tenho o negativo está embaixo, o positivo está em cima, né? E como eu falei, eu gosto de colocar um LED para testar que está funcionando ou não o meu circuito, né? Ou na realidade, não que ele esteja funcionando, mas que ele esteja alimentado. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar um resistor, colocar aqui, ó. Tanto faz ligar no positivo ou no negativo, né? O resistor. O importante de saber é o seguinte, ó. Aqui nesse canto aqui é onde está justamente o meu positivo, ok? E aí veja que eu coloquei esse resistor para cá porque os terminais do meu LED são pequenininhos, né? Então é bom a gente deixar ele num cantinho ali onde ele não atrapalha, né? E com relação ao LED, é importante notar o seguinte, ele é polarizado. Então se eu liguei aqui no positivo e liguei meu resistor para cá, um outro detalhe importante da protoboard é de que todos esses furos aqui, ó, são interligados. Então todos em linha aqui, ó, são todos interligados. Obviamente um isolado do outro, cada linha uma isolada da outra, mas esses 5 furos eles são interligados. Então se eu puxei daqui e liguei nesse furo aqui, então todos esses furos aqui, eles têm exatamente o potencial que sai desse resistor aqui. Então eu posso ligar o meu LED em qualquer um deles. E aí, obviamente, para que meu LED acenda, eu preciso colocar o positivo aqui, né, desse lado, e o negativo no lado do negativo. Tá? E no LED, só para ilustrar, tá bom? O lado que tem, quando a gente compra um LED, o lado que tem o chanfro, ele é o lado negativo. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar o lado do chanfro virado para o lado negativo. Tá? Então, agora eu vou colocar minha fonte. Né? E por enquanto o meu LED está apagado. Então, se eu ligar o circuito, né, tem uma chavinha aqui, ó, repara que o meu LED acende. Então, é uma forma de eu saber se está alimentado ou não o circuito. Bom, o próximo passo agora é nós instalarmos o microcontrolador na nossa protoboard. Tá? Minha recomendação é de que você instale sempre rente aqui essa parte, porque se você precisar sacar ele e colocar de novo, você não tem que ficar se preocupando em alinhar os pinos, né? Então você sabe que é sempre alinhado o primeiro pino sempre na primeira linha aqui da protoboard, né? E o chanfro, né? Ele tem um chanfro aqui para indicar onde, né? E uma bolinha para indicar onde é o pino 1, né? A gente conta 1, 2, 3 até o 20. Esse aqui no caso de 40 pinos, então vai até o 20. E de 21 a 40 do outro lado, né? Sempre no sentido anti-horário. Então, eu vou colocar aqui, ó, encostado aqui bem no cantinho. Tá lá instalado o meu microcontrolador. Repara que eu tô com a minha fonte desligada, ok? Então é importante a gente fazer toda a montagem com ele desligada, o ideal, para evitar de queimar o microcontrolador, tá bom? Bom, agora o próximo passo vai ser o seguinte: nós vamos ligar a alimentação do microcontrolador e nós vamos ligar a cristal, né? Que nós colocamos aqui. Vou deixar o cristal aqui no cantinho. Então deixa eu abrir aqui para a gente ver quais pinos são de alimentação do microcontrolador. Tá? Então
no datasheet do controlador, e aí a gente vai encontrar aqui o seguinte, ó, VDD e VSS. Esses dois itens aqui, VDD e VSS, eles são a minha alimentação. Ela existe dos dois lados, mas eu não preciso necessariamente alimentar dos dois lados. Que embora num projeto de uma placa de circuito impresso, o ideal é você alimentar os dois lados, tá? E o VDD, ele é sempre o positivo, e o VSS é o negativo. Bom, agora para alimentar o meu circuito, né, para alimentar o microcontrolador, melhor dizendo, nós vamos precisar de alguns cabinhos, né? E aí, esses cabinhos, você pode comprar no mercado fios de wire-up, né? É uma das opções que a gente tem, e que aí são fios fininhos como esse aqui. Okay? Ou então você pode comprar, existem diversos sites, né, inclusive no AliExpress, etc., esses jumpers aqui mais bacanas, né? A gente tem esse tipo de jumper e tem um outro tipo de jumper que ele não tem essa parte plástica aqui, né? Esses que não tem essa parte plástica, ele é um pouco mais frágil, então já aconteceu de eu comprar e ele soltar muito aqui, essa parte do fio, da pontinha dele, tá? Então, é claro que é muito de preferência, mas eu, em particular, recomendo esse aqui se você não tiver ideia de qual comprar, ok? A parte de alimentação em particular, eu não costumo usar esse jumper, eu uso aquele fiozinho que eu comentei com vocês, né, que vocês podem retirar de algum outro equipamento. Então eu já deixei esse aqui dobradinho, inclusive, né, a gente pode dobrar, e eu deixo ele aqui já fixo. E esses aqui eu utilizo para coisas que eu vou conectar e desconectar para poder fazer testes, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ligar a alimentação positiva, ou seja, o meu pino VSS, ou melhor, o meu pino VDD no positivo, tá? Então, para contar, esse aqui que tem a bolinha é o pino 1, e aí eu vou, né? Então, é o pino 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é esse pino aqui. E aí eu vou colocar ele aqui no lado positivo. Ok? Bom, uma vez feito isso, o próximo passo é nós colocarmos alimentação negativa. A alimentação negativa, da mesma forma, eu vou usar um pequeno pedaço de cabo, né? Então, um cabinho como esse aqui, ele já está dobradinho. E aí a gente tem que ligar do pino 12, que é logo do lado aqui, ó, certo? É o pino do 0 volts. Então pronto, eu já estou com a alimentação do meu microcontrolador já devidamente colocada. Agora o próximo passo vai ser instalarmos o cristal. O cristal ele vai instalado justamente nos pinos de clock aqui, né? Ou do oscilador, que são marcados nos microcontroladores, pelo menos da microchip, né? No caso a linha PIC, OSC1 ou OSC2. Então eu tenho que colocar o cristal justamente nesses dois pontos. Vamos dar uma olhada aqui no datasheet, como que é a forma correta de ligá-lo. Bom, então aqui encontrei a forma correta de ligar. Então o cristal ele vai ligado entre o OSC1 e o OSC2. E aí eu tenho aqueles dois capacitores que vão para a terra. Então vou pegar o meu cristal. Então eu tenho que instalar entre os pinos OSC1 e OSC2. Que são o 13 e o 14. Bom, o 13 e o 14 é logo do lado da alimentação, né? Então aqui, a gente vem aqui na alimentação. Então o 13 e o 14 são logo do lado. Eu vou colocar ele um ponto para cima, porque partindo daqui, eu já ligo os capacitores para baixo. Então tá pronto o meu oscilador. Bom, uma outra coisa que é importante, recomendado de se fazer, eu não tinha comentado no início, é colocar um capacitor de filtro. Eu vou usar um capacitor de 220 microfarads, né? Aqui no caso por 16 volts, que é mais que suficiente para 15 volts, ele está com um fator de segurança de 3 vezes, né, em relação à alimentação.
né? Lembrando que essa tensão é a tensão máxima que o capacitor suporta. Além dessa tensão, o capacitor ele estoura, o capacitor eletrolítico ou qualquer outro capacitor, né? Então, esse aqui atende. E aí o que eu vou fazer vai ser colocar ele aqui entre o positivo e o negativo. O negativo também está marcado com essa marca menos aqui, ó. Bom, aqui então eu coloquei o capacitor, né, o lado negativo aqui virado para baixo, o lado positivo, o terminal dele ficou um pouco curto, então eu aproveitei essa linha aqui, ó, e liguei aqui, ó, do positivo para cá, tá? Bom, esse capacitor, só reforçando, né, a importância dele é para poder manter a alimentação estável e reduzir um pouco o nível de ruídos, porque durante as experiências que a gente vai fazendo, vai ter um monte de sinais que ligam e desligam com uma certa frequência. Esses sinais de liga e desliga, eles podem influenciar outras partes do circuito, ou eles podem influenciar o próprio microcontrolador. Agora, para finalizar essa parte inicial de alimentação do nosso microcontrolador, a última coisa que falta é um cuidado com relação ao sinal de reset. Então, o sinal de reset é esse sinal que está aqui, ó, no pino 1, também chamado de sinal de clear. E repara que ele tem uma barra em cima, o que significa que o reset ele ocorre quando a gente tem 0 volts sendo aplicado nele. Se a gente deixa esse pino em vazio, pode acontecer do estado dele ficar um estado indefinido. Então, isso pode gerar instabilidade no microcontrolador. Então, o ideal é que você estabilize esse sinal. Então, para estabilizar esse sinal, a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa colocar um resistor alimentando ele positivamente para manter ele com um nível positivo. Existe uma outra prática bastante interessante e recomendada, que é a seguinte: a gente colocar um capacitor aqui, ó, do negativo para o pino de reset e o resistor do lado positivo, tá? O motivo disso é fazer o que a gente chama de auto-reset. Então, o auto-reset, na realidade, logo que a gente liga o circuito, que a gente tem uma transição de desligado para ligado, o que acontece é que o capacitor vai ser justamente o momento de carga do capacitor. Então, o pino de reset vai receber um pulso. A partir dali, o capacitor começa a se carregar até chegar na tensão de 5 volts e tirar o sinal de reset. Isso é para garantir, logo que você liga o circuito, que ele vai fazer um reset logo que você ligar, inicializando todo o sistema do microcontrolador. Eu vou colocar um capacitor de 3.3 microfarads. Tá? É importante você não colocar um capacitor muito grande. Se você puser um capacitor muito grande, o circuito vai ficar resetado por muito tempo e vai demorar para carregar. Então eu vou colocar aqui um resistor. Esse resistor aqui, amarelo, violeta, vermelho, significa 4K7, né? E o capacitor. O resistor vai do positivo para o pino 1 e o capacitor ele vai entre o 0 volts e o pino 1. Então tá lá, ó. Para não ter que ligar um cabinho daqui para baixo, eu aproveitei esse trilho aqui de baixo, uni ao positivo, ó, tá vendo? Então tá tudo positivo. Eu coloquei um capacitor ao lado positivo aqui no pino 1 e o lado negativo do capacitor no 0 volts, que é esse nosso trilho aqui de baixo. Então com isso a gente está com um circuito de auto-reset pronto também. Então com isso a gente tem a primeira parte do nosso microcontrolador montada. Então com isso a gente já garante que o microcontrolador, na hora que a gente ligar a alimentação, vai funcionar um programa que teria carregado dentro dele. Mas agora a gente precisa carregar um programa dentro dele, né? Então para carregar um programa dentro dele, a gente precisa utilizar um equipamento para poder carregar ele aqui dentro. Então no próximo vídeo, o que eu vou mostrar vai ser justamente como a gente ligar esse P-Kit no microcontrolador. Nós vamos usar alguns cabinhos para isso.
Bom, nesse vídeo nós ligamos o microcontrolador, fizemos a alimentação dele, ele está pronto para ser programado. Agora o próximo passo é programar, então no próximo vídeo nós vamos ligar esse cara aqui, ó, Piquete, nós vamos ligar no nosso microcontrolador. Até lá.